Novo. Olá pessoal, como é que tá? Tudo bom? Bom, hoje nós vamos falar aqui sobre logística portuária, tá? Vamos adentrar em alguns conceitos importantes. Seria, por exemplo, um terminal retroportuário, né? Falar um pouco das suas características e objetivos. Mas antes de mais nada, antes de a gente entrar diretamente no conceito de terminal retroportuário, a gente vem trazendo aqui para vocês um conceito de porto, né? O que seria esse terminal portuário? Então, o porto, conceituando, ele é uma área abrangida das ondas e das correntes marítimas e fica localizada, a maioria das vezes, à beira de um oceano, à beira de um lago ou de um rio, né? Está sempre destinado ao atracamento de barcos e de navios. Então, o porto é esse local para o transbordo de produtos e de mercadorias de vários tipos. A gente pode citar para vocês aqui os granéis sólidos e líquidos, os bens de capital, os contêineres, as cargas vivas. E aí cada porto tem sua especificidade e ele vai trabalhar conforme as suas mercadorias que ele vai estar recebendo ou vai estar exportando, tá certo? Nós temos um conceito, segundo a Lei 12.815 de 2013, de porto organizado, porque os portos eles podem ser públicos e podem ser privados, tá? Então, segundo a lei, ela traz para a gente o conceito de porto organizado e de porto privado também. Então, a gente vai aqui primeiro falar um pouco do porto organizado. O que seria esse porto organizado conforme a lei? O porto organizado é um bem público construído e aparelhado para atender a necessidades de navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, sendo que esse tráfego e operações portuárias estejam sobre uma autoridade portuária. Então essa autoridade portuária é quem vai comandar todas as operações, tá certo? Por exemplo, nós temos aqui em São Luís o Porto de Itaqui, que é um porto público, é um porto organizado. Então esse porto ele é gerenciado pela EMAP, é a autoridade portuária quem administra o porto, tá certo? Seguindo em frente, nós temos o conceito de área do porto organizado. Então, porque o porto ele está em uma determinada localidade, então a gente precisa delimitar isso. Então, o que seria a área do porto organizado? É a área delimitada por ato do Poder Executivo, que compreende as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao porto organizado. Então, toda essa área delimitada é o que nós chamamos de área do porto organizado, tá certo? E a instalação portuária, o que vem ser? Instalação localizada dentro ou fora do porto organizado e utilizada em movimentação de passageiros, em movimentação e armazenagem de mercadorias que são destinadas ou provenientes de transporte aquaviário. Nós estamos falando aqui de porto. Então essas mercadorias, a maior parte, chegam por meio do transporte aquaviário, aqui no caso que vem de fora para a gente aqui do nosso estado. Então chegam mercadorias, chegam navios, desembarcam mercadorias para todos nós aqui. E quando sai também de navio que são levadas para os seus clientes mundo afora, tá? E aí a lei também traz para nós o conceito de terminal privativo, de uso privativo, que é o terminal privado. Então é uma instalação portuária explorada mediante autorização e localizada fora da área do porto organizado. Então, por exemplo, aqui no São Luís do Maranhão nós temos um porto próximo ao outro, que é o Porto do Itaqui e o Porto da Vale. O Porto do Itaqui é um porto organizado, porto público, e o Porto da Vale é um porto privado, tá certo? Então a gente tem um exemplo aí do Porto da Vale aqui como um porto privado, certinho? Bom, a gente entra agora no conceito do que seria um terminal retroportuário. A gente já viu que o porto já vimos o conceito de porto, já vimos o que é uma instalação portuária, já vimos a área de um porto organizado, e aí nós temos a questão do conceito de terminal retroportuário. Terminal retroportuário é uma instalação que executa serviços até controles aduaneiros para facilitar o trânsito e a logística do terminal portuário. Então, foi uma solução encontrada pela Receita Federal para melhorar esses terminais sobrecarregados. Então, por isso, muitas vezes, esse terminal retroportuário é localizado a uma longa distância do terminal portuário. Então nós temos o porto que é feito lá as operações de cargas e descargas de mercadorias, e nós temos o terminal retroportuário que fica mais bem distante dessas operações que são realizadas no terminal portuário, lá no porto, lá no berço de atracação, por exemplo, né?
Esse conceito de terminal retroportuário, ele surge aí na década de 1985 por Brasil, né, dentro do regulamento aduaneiro. Então, a partir daí, não tardou muito para que surgisse o primeiro terminal retroportuário, para que ele fosse implantado, tá certo? Então, se implantou em todos os portos no Brasil, se tem essa área retroárea, né? Essa área retroportuária, que são realizadas todas essas atividades, onde tem várias empresas que são instaladas, para que possam, principalmente, não somente isso, mas principalmente, realizar a questão do desembaraço aduaneiro das mercadorias, que são provenientes ou do exterior ou que saiam do território nacional para outros países, tá certo? Então eles são recintos situados em zona secundária, na retroárea portuária, tá? O retroporto, ou seja, fora da zona portuária, que é a zona primária. Então o terminal retroportuário ele está localizado na zona secundária do porto. O terminal portuário ele está na zona primária do porto, tá certo? Então esse terminal retroportuário eles são controlados por empresas particulares, tá? Nas quais são depositadas mercadorias importadas ou que sejam destinados para exportação, certinho? O terminal retroportuário ele também é conhecido como retroporto ou retroárea de um porto, né? É uma área adjacente a um terminal portuário com a intenção de suprir suas necessidades de área de armazenamento do porto, além de ter essa capacidade de efetuar o desembaraço do aduaneiro, tá? Essa operação a gente chama de terminal retroportuário alfandegado. Então, todo o retroporto que tem todos esses órgãos anuentes para se fazer esse desembaraço aduaneiro, nós vamos chamar de retroportuário alfandegado, tá certo? E a exploração dessa área retroportuária, né? Bom, a exploração ela pode ser feita por pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, tá certo? Que vai fazer funcionar esses serviços de apoio à movimentação, à armazenagem de cargas do terminal portuário, que vai executar esses serviços de operação com carga de importação, de exportação, de containers, né, de reboque, de semi-reboque, tudo isso embarcado. Então, essas empresas vão fazer essa exploração para fazer todos esses tipos de operações, as quais citei agora. Qual é a característica objetiva do terminal retroportuário, né? Esse terminal ele tem como característica que as pessoas responsáveis, os seus responsáveis, eles vão administrar todos esses processos que acontecem dentro dessa retroárea. Então, por exemplo, atracação de navios, manipulação de mercadorias e serviços destinados a passageiros, né? São essas empresas que vão estar explorando esses tipos de serviço. Ah, professor, mas a atracação do navio, sim, porque quando o navio vem a atracar no porto, todos os órgãos anuentes que estão aqui na área retroportuária, ele só vai atracar se estiver tudo ok. Então, todos esses órgãos é que vão dizer se esse navio ele pode atracar no porto para fazer sua descarga ou sua carga, ou não. Se não tiver ok, esse navio ele não vai estar apto para fazer essa atracação e poder fazer a operação de carga ou de descarga, tá certo? Bom, dando continuidade, eu trouxe aqui para vocês alguns conceitos bastante importantes que precisam ser conhecidos por vocês, tá? Então, por exemplo, a gente traz aí a questão do conceito do porto marítimo, que são os portos aptos a receber linhas de navegação oceânicas, tá? Mar, tanto em navegação de longo curso quanto navegação de pequeno curso, que é as navegações de cabotagem, por exemplo, né? Como se chama de navegação doméstica. Então, independentemente da localização geográfica, tendo um porto aí na costa do Brasil, eu faço essa navegação de cabotagem. E a navegação de longo curso é aquela navegação que eu faço para um outro continente, para um outro país. Nós temos os portos fluviais, que recebem linhas de navegação que são oriundas e destinadas a outros portos dentro da mesma região hidrográfica ou comunicação por vias interiores, que se faz exclusivamente por meio do transporte feito pelos rios, né? Então, estou trabalhando a questão do transporte fluvial, os portos fluviais que estão instalados em rios, tá certo? Nós temos também os portos lacustres, que são os que recebem embarcações de linhas dentro de lagos, em reservatórios restritos, sem comunicação com outras bacias. Então,
Os portos marítimos a gente fala de oceano, fala de mar. Os portos fluviais a gente está falando de rios. E os portos lacustres a gente está falando de lago, tá certo? Temos o conceito de estação de transbordo de carga, que é a instalação portuária explorada mediante autorização, localizada fora da área do porto organizado e utilizada exclusivamente para operação de transbordo de mercadorias em embarcações de navegação interior ou cabotagem. Então, essa estação de transbordo de carga vai explorar todas essas atividades para que sejam feito o transbordo dessas mercadorias, certo? Nós temos a instalação portuária pública de pequeno porte. O que seria isso? Essa instalação portuária é explorada mediante autorização, tá? É localizada fora do porto de passageiros, é localizada fora do porto organizado e utilizada em movimentação de passageiros ou mercadorias em embarcações de navegação interior, tá? Instalação portuária de turismo. Então, como o próprio nome diz, é aquela instalação que vai estar destinada a realizar todo e qualquer tipo de operação dos navios turísticos que chegam. Tá certo? Aqui, por exemplo, em São Luís do Maranhão, nós não temos esse porto específico para o turismo. Porém, o porto que utiliza aqui, na verdade, que dá esse apoio quando é preciso aqui dentro da ilha de São Luís, é o Porto do Itaqui. Então, eles preparam um berço, lá o berço 100 deles, fazem todo o apanhado para que possa ser feito todo essa operação, né, que seja utilizada para embarque e desembarque de trânsito de passageiro, de tripulante, de mercadorias, de bagagem, de insumos, tudo que essa instalação precisaria. Então nós não temos mais o Porto do Itaqui, ele faz isso quando se é necessário, tá? Nós temos a figura do embarcador ou expedidor. O que seria isso? Quem seria, na verdade, né? Isso é uma pessoa física ou jurídica que celebra o contrato de transporte com o transportador. Isso não quer dizer que ele seja necessariamente o proprietário da mercadoria, mas é uma pessoa que faz um elo para que possa ser realizado esse transporte. Temos também a pessoa do consignatário, que é a pessoa física ou jurídica legitimamente autorizada para receber a mercadoria no local contratualmente acordado para sua entrega. Então é aquela pessoa, aquela empresa que vai receber aquela mercadoria aqui no porto e essa pessoa, lógico, ela vai estar levando essa mercadoria até o seu cliente final, tá certo? Temos também o conceito de delegação, tá? O que seria essa delegação? A delegação é uma transferência, né? Mediante a convênio da administração e da exploração do porto, organizado para os municípios ou estados ou consórcio público. Então, pode ser feita uma delegação para o município, pode ser feita uma delegação para o estado, pode ser feito por um consórcio público, onde a administração faz essa transferência para que ela possa estar exercendo essas atividades, né? Existe uma lei 9.277 de 96 que regulamenta a delegação. Então, vocês podem buscar essa lei e buscar muito mais informações nela, tá? Navegação de cabotagem, nós falamos agora há pouco, mas é realizada entre portos brasileiros, utilizando exclusivamente somente a via marítima ou a via marítima e as vias interiores. Como é que é isso, né? Ora, nós temos, por exemplo, aqui o Porto de Itaqui, que ele é uma via marítima, mas nós temos portos aqui dentro do Maranhão que é em rios. Assim como nós temos portos em rios em outros estados. Por exemplo, lá nos Estados Unidos nós temos o rio onde tem porto. Então sai do mar e adentra ao rio para que se chegue até o porto. Tá certo? Navegação interior. A gente falou agora há pouco da fluvial e da lacustre, né? É a navegação realizada entre os portos brasileiros usando exclusivamente as vias interiores. Também nós temos uma legislação que fala sobre isso, que é a Lei 10.893 de 2004. Navegação de longo curso, essa navegação que sai de um porto de um país para o outro, de um país para o outro continente, é realizada entre portos brasileiros e portos estrangeiros, sejam eles marítimos ou fluvial ou lacustre. Então eu posso sair daqui do porto do Itaqui, mas lá nos Estados Unidos o porto vai estar em um rio, então esse navio vai adentrar um rio, então também ela vai, nesse caso, se utilizar da via fluvial ou da via lacustre, se for o caso. Tá certo?
Nós temos também a Lei 10.893 de 2004, que também regulamenta essa atividade. Tá? Nós temos o conceito de abalroação ou albarroamento, né? É o termo náutico que significa colisão entre embarcações. Professor, por que é interessante eu saber disso, né? Porque você não vai chegar e dizer assim, o navio bateu, né? O navio, ele vinha e bateu de ré, bateu de frente, sei lá, bateu de lado. A gente diz que as embarcações se abalroaram, né? Teve uma albarração. Temos o conceito de acostar, que é atracar um navio a um cais, a uma plataforma ou outro navio. Então eu estou acostando esse navio em um porto, em um cais, em um berço, tá? Para fazer uma carga ou fazer uma descarga, fazer um reparo, qualquer atividade que seja. Temos a figura do agente marítimo, que é o representante do armador do navio nos portos perante as autoridades portuárias. Olha só, é o representante do armador do navio nos portos perante as autoridades portuárias. É responsável pelo despacho do navio e assistência ao capitão na prática de atos jurídicos perante essas mesmas autoridades. A gente sabe que a atividade portuária ela se lida com países, com pessoas de outras nacionalidades. Então eu preciso ter uma pessoa aqui que possa me dar esse suporte, tá certo? E quem seria essa figura do armador, né? O armador denomina-se aquele fisicamente ou juridicamente que equipa, mantém e explora comercialmente as embarcações mercantis com recursos próprios, tá certo? É a empresa proprietária do navio que tem como objetivo transportar mercadorias. Então minha empresa possui, por exemplo, 2, 3 navios. Eu sou um armador, tá? Eu sou a pessoa que eu detenho o poder do navio e eu vou realizar transporte de mercadorias de um país para o outro ou mesmo dentro do país. Então, essa é a figura do armador, essa pessoa jurídica, né, que vai fazer esse tipo de atividade, tá certo? Contrato de transporte em toda movimentação de transporte, de saída de um porto para o outro, nós vamos ter essa mercadoria, esse transporte, ele tem um contrato. Então é um documento que expressa essa relação entre o transportador e o usuário, tá? Juntamente com a pólice de seguro e o contrato de compra e venda. Todos interrelacionados, que vão regular os direitos e deveres entre as partes envolvidas, definindo quem é o dono da mercadoria, quem é o transportador, a modalidade ou valor do frete, os locais de origem e chegada das mercadorias, além de multas e respectivas responsabilidades. Então isso é importante, esse contrato ele precisa existir, ele existe, tá certo? E todos têm direitos e obrigações até que essa mercadoria seja entregue ao seu cliente final, beleza? Olha só, nós temos um conceito também muito importante, um documento que sempre se tem em mãos quando se chega um navio ao porto, ou que esse navio vai sair do porto onde se trabalha, que é o conhecimento de transporte, ele também é chamado de Bill of Land, né? Em inglês, um termo em inglês, que se chama Bill of Land, que é o conhecimento de transporte. Este documento é a prova da existência do contrato de transporte, tá? Onde vai se discriminar as cláusulas que regerão esse transporte. Serve também como prova de entrega de mercadoria e, em seu original, é um título de propriedade negociável, então com força de escritura pública. Então ele dá essa garantia, esse contrato de transporte, dá a garantia dessa mercadoria que vai ser entregue em determinada localidade, tá certo? Diz aí por onde vai, com quem vem, então tá tudo amarrado. Nós temos o agente de navegação, tá? Que é aquele que representa legalmente uma empresa de navegação e goza do privilégio para solicitar os vários serviços portuários dentro das diversas modalidades, tá? Do sistema de serviço e de serviço de outra natureza. Então esse agente de navegação vai fazer também esse elo. Ele está legalmente representado, é a pessoa que tem esses privilégios para solicitar vários serviços portuários dentro das diversas modalidades que existem, tá? Alguns conceitos também interessantes, nós temos a corrente marítima, então são movimentos de grandes massas de água dentro de um oceano ou mar. Isso é muito importante porque um navio ele não vai acostar em um porto de qualquer forma, né? Por mais que tenha esses rebocadores, eu preciso
ter toda a ciência de como é que está a maré para poder fazer esse acostamento desse navio. E aí, seguindo, a gente tem o conceito de atracação, né, que é o ato ou efeito de um navio atracar num porto ou terminal privativo, a fim de realizar a operação de carregamento ou descarregamento da mercadoria. Então, eu vou atracar o navio, eu vou acostar o navio para que possa ser feito essa operação. Tá? Dentro também desses conceitos importantes tem aí o conceito de alvarenga, né, que é uma barcaça, uma chata, né? E temos o conceito também de amarra, que são cadeia de elos especiais com ou sem malhéis. Nos navios pequenos pode-se usar corrente ou cabo de arame. Tem a função de aguentar a força de fundeio da âncora nos fundeadouros, né? Vai fazer o suporte aí da âncora do navio. Por último, nós temos dois conceitos também bem interessantes para a nossa aula de hoje, que é o ancoradouro, que é o local onde a embarcação lança a âncora, né, também chamado de fundeadouro. É um local previamente aprovado e regulamentado pela autoridade marítima, tá certo? E temos o aportar, que é a ação de conduzir o navio ao porto. Então, hoje aqui nós vimos o conceito de terminal portuário, terminal retroportuário, a diferença de um, a diferença de outro. O terminal portuário ele está localizado na zona primária, o terminal retroportuário ele está localizado na zona secundária. O terminal retroportuário ele vai abranger várias empresas, seja ela de direito público ou de direito privado. No terminal retroportuário, eu preciso, na verdade, existem várias empresas que realizam as atividades de desembaraço aduaneiro. Então, a localidade do porto, assim, com bastante atividades bem dinâmicas e que precisam de uma organização para que possa todas as atividades dentro da área do porto, seja ele organizado ou privado, que vai fazer com que se tenha uma eficácia das atividades desenvolvidas dentro do porto, tá certo? Então, pessoal, aqui começa essa disciplina, a gente terá ainda mais algumas outras aulas. Por hoje, para essa aula aqui, é isso e até a próxima.